Paz, graça e paz. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, estamos iniciando mais um Hangout aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. E hoje com aquela participação especial do pastor Sebastião Aragão, nos ensinando sobre o livro de Apocalipse. Hoje ele estará nos falando sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Então vamos pedir que um irmão faça uma oração. Aqui o Chico já orou. O irmão William, está com o microfone aí, William? Tá? Então ora para a gente aqui, pedindo a bênção de Deus para esse trabalho. Em nome de Jesus. Oremos. Está me ouvindo, pastor Pedrosa? Perfeito. Oremos em nome de Jesus. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, Senhor de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, elevamos nosso olhar, Pai, diante do Teu Espírito Santo, Pai, já sendo grato por mais uma noite, Pai, mais um dia de trabalho, cansativo, Pai, para muitos irmãos, enfadonho, mas nós sabemos, Pai, que é o Teu Espírito Santo que nos dá força, Pai, que dá provisão para os Teus filhos, Pai, estarem de pé. Abençoado Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, agradecemos e colocamos nossos irmãos, Pai, para serem, senhores, ouvintes e praticantes fiéis da Tua palavra. Eis-nos aqui, Pai, para obedecer e, Pai, adorar-Te em espírito e em verdade, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Passamos a palavra sem mais delongas agora, pastor Sebastião Aragão. Amém. Eu agradeço essa grande oportunidade, porque é uma alegria poder compartilhar com os irmãos dos ensinos que o Senhor nosso Deus tem nos dado, nos tem mostrado através de muitos anos, de mais de 30 anos de estudo, principalmente na área de escatologia, e sempre conferindo a Bíblia com a própria Bíblia e acompanhando os fatos que vêm acontecendo no mundo de hoje e comparando com a profecia bíblica. Então nós queremos hoje lembrar os irmãos que logo no início do nosso estudo de Apocalipse, eu peguei e mostrei como é que se dividia. O próprio Senhor Jesus divide o livro de Apocalipse em 3 partes. Primeiro, as coisas que viste, capítulo 1. Segundo, as coisas que são, capítulos 2 e 3, a igreja. E terceiro, né, o terceiro, as coisas que depois destas hão de acontecer. Quer dizer, depois da igreja, depois que a igreja tiver sido tirada, acontecerão. Então, do capítulo 4 em diante, é tudo futuro. Não há capítulos parentéticos no livro de Apocalipse, não tem capítulos entre parênteses. Lá, depois do capítulo 4, não se faz dimensão de nada diante da igreja, só da igreja para frente. Nós vamos mostrando isso aos poucos. E hoje, o nosso assunto é falar sobre as coisas que são. O que é que existe no momento? A igreja. E as igrejas estão contidas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, são tipos de 7 modalidades de congregações. Veja bem, 7 modalidades de congregações. Todas as igrejas poderiam ser agrupadas sobre um ou mais desses tipos. Existem certas religiões falsas que não caberiam dentro de nenhuma dessas descrições. E isso é que é uma das indicações de que são falsas. Ou seja, quando eu quero ver se uma certa denominação é uma igreja verdadeira, ou melhor, ela pertence à igreja verdadeira, eu procuro ver se ela está enquadrada numa dessas 7 modalidades que o Senhor Jesus colocou aí para nós. Por exemplo, você tentar enquadrar as testemunhas de Jeová numa dessas 7 cartas, você não vai conseguir. E muitas outras que estão por aí hoje. Então, essas 7 igrejas são tipos
da igreja cristã dominante em cada período da história. Cada período da história. Por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês, mensagem à igreja de Éfeso. Ainda não cheguei lá. Ela abrange que tempo? Do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. Até o ano 100. Veja só. Cada igreja dominante em cada período da história. Profeticamente, o que é o nosso assunto, essas igrejas representam 7 períodos da história eclesiástica. Formam a história da igreja cristã. A igreja cristã, a história da igreja cristã que a gente pode conhecer, está dentro dessas 7 cartas. Cada igreja do Apocalipse é um tipo da igreja de um determinado período histórico e tem as características predominantes desse período. É isso que a gente vai prestar bastante atenção. Por exemplo, Éfeso, aí eu citei aqui do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. Éfeso era a igreja cujo primeiro amor estava começando a esfriar. Era a igreja apostólica, era a igreja do primeiro século. E muitas pessoas, quando pensam no primeiro amor, pensam logo nos primeiros passos que qualquer um novo convertido dá na igreja. Como são os passos de um novo convertido? Eles chegam, como dizer assim, eles não perdem nenhum culto, eles não chegam atrasados, e eles vivem uma vida de piedade. Eles procuram jejuar, orar, viver se consagrando, se descobrem que tem uma vigília, eles querem participar da vigília, eles se entregam inteiramente. E só que hoje em dia, os cristãos confessam que não são mais assim. Eles dizem, chegam até a dizer, não, olha, quando eu era novo convertido, quando eu estava no primeiro amor, eu fazia tudo isso, agora eu não faço nada, quer dizer, agora eu esfriei completamente. Ele já está dizendo que a pessoa vai esfriar, mas não é nada disso. Esfriar, que eu digo na fé, esfriar no amor, isso que se quer chamar de primeiro amor, não é o primeiro amor. O primeiro amor é Cristo. Quem está em Cristo está no primeiro amor. Muitas igrejas hoje estão como a igreja de Éfeso. As suas tradições, a manutenção dos seus preciosos bons costumes, são mais preciosos que a boa e genuína palavra de Cristo. A palavra de Deus só é, coloquei entre aspas, a coisa principal, enquanto não se choca com as tradições denominacionais. Porque cada denominação hoje tem sua tradição, tem seu costume, e eles, quando se defrontam ou confrontam com a palavra de Deus, eles põem em primeiro lugar não a palavra de Deus, eles põem em primeiro lugar os seus costumes denominacionais. Para essas igrejas, essas que agem assim, permanece de pé a palavra do Senhor. E o Senhor disse para essa igreja, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Eu quero chamar a atenção, isso é Apocalipse 2:5, eu quero chamar a atenção dos irmãos na maneira como Jesus se dirige a ela. A hierarquia continua sendo mantida na igreja. Então, isso é claro, é evidente que a hierarquia no céu ainda é mantida. Vejam só, ele começa a carta assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ele não se dirige à igreja diretamente, ele se dirige ao anjo da igreja, ao dirigente da igreja, aquele que ele colocou ali
com a responsabilidade de pastorear aquelas ovelhas. E é isso que a gente tem que prestar atenção hoje. Nós precisamos de igreja cujo líder tenha compromisso com Deus, tenha intimidade com Deus, seja conhecido de Deus e conheça a Deus, para que ele seja o profeta de Deus em cada denominação, vamos dizer assim, porque a igreja de Cristo é uma só. Quando nós chegamos à segunda carta, Apocalipse 2:8, o tempo seria assim, do ano 101 depois de Cristo, até 313 depois de Cristo, a igreja de Esmirna. Está escrito assim, no verso 8, 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, ele não tinha outra palavra, eu vou trocar aqui, com licença dos irmãos, dos que se declaram cristãos e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esmirna representa o tempo da perseguição mundial contra os cristãos. E isso se seguiu logo, esse período se seguiu logo aos primórdios da igreja. Esta igreja era a igreja que morria, era a igreja que sofria, era a igreja que enfrentava uma intensa perseguição do Império Romano. Nessa época, quando Nero queria iluminar as praças de Roma, ele queimava por noite 1000 cristãos. Ele envolvia em alcatrão e queimava 1000 cristãos por noite para iluminar. E esses crentes, esses cristãos, eles não reclamavam. Os pais viam seus filhos queimados ou massacrados pelas feras. Os filhos viam seus pais moídos como trigo na boca dos leões. Um grito de misericórdia subia incessantemente aos céus. O que acontece? Numa igreja em que o povo morria, numa igreja em que, quando se descobria que alguém se convertia a Cristo, não se sabia mais quanto tempo essa pessoa ia viver. A gente tem que lembrar disso. A gente não sabia, não pensava quanto tempo vai viver depois que ele veio para Jesus Cristo. Tem que se pensar em quê? Ora, uma coisa que muito me alegra em Esmirna, apesar do sofrimento deles, é que naquela igreja não existia crentes falsos. Ninguém entrava na igreja para brincar de cristão. Deus não era o brinquedinho de ninguém, porque eles sabiam que converter-se a Jesus traria a morte para eles. Ela poderia vir um pouquinho mais tarde ou um pouquinho mais cedo, mas ela viria. Ou cedo ou tarde ela chegaria logo. E esse sofrimento era muito grande. Pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, irmão perdendo irmãos, amigo perdendo amigos. E o que aconteceu? Numa igreja que morria, Jesus começou falando de uma maneira muito interessante. Eu já li, mas vou ler outra vez. Oh, peraí, irmão Davi está aí? Irmão Davi está aí, não? Ô, irmão Davi, lê para mim. O senhor é meu ajudante aí. Eu já escolhi o senhor para meu ajudante. Capítulo 2, verso 8. Certo, verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Isso, muito obrigado. Veja bem, como é que Jesus se identifica para a igreja que morria? Ele se identifica como aquele que era o primeiro e último, mas que esteve morto e tornou a viver, e reviveu. Ele estava aí procurando animar
as pessoas, como que dissesse assim, não se preocupem em morrerem aqui, porque vocês vão tornar a viver, vocês vão ressuscitar. É como se estivesse dizendo para Maria e para Marta, ou para Marta e Maria, com aquela hora em que ele foi para ressuscitar Lázaro, onde diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Mas só, queridos irmãos, que a gente sabe de uma coisa, sofrimento só é fácil quando são os outros que estão sofrendo. Quando alguém está sofrendo é fácil a gente dizer para a pessoa, tenha fé. Mas quando somos nós, é difícil a gente dizer para nós mesmos, olha, eu vou ter fé. Não, é mais fácil ter fé pelos outros, né? O que acontecia nessa hora do sofrimento? Foi sofrimento angustioso, perseguição terrível, maldades, torturas, coisas cada vez piores. A igreja gemeu. A igreja gemeu. E Deus escuta o gemido da igreja. Deus ouve o clamor do seu povo, como ele ouviu o clamor do povo quando estava ainda no Egito. E o que aconteceu? Eles começaram a pedir o fim da perseguição. Clamaram, 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 e chegou a um ponto em que Deus ouviu. Quando Deus ouviu, já foi por volta do ano de 312, quando Constantino, ele alega, né, tem até gente que acredita nisso, que ele se converteu ao Evangelho. Ele estava para enfrentar uma grande batalha, e diz ele, isso ele mesmo diz, a declaração de Constantino, o fundador de Constantinópolis, que ele viu as nuvens tomarem a forma de uma cruz no céu, e que teria ouvido uma voz dizer assim, sob este símbolo vencerás. Aí o que aconteceu? Aconteceu que diz ele ter se tornado cristão. E a partir daquele momento ele venceu realmente a guerra, e o imperador se tornou cristão. A gente, me perdoe usar uma expressão bem mundana, eu não gosto de usar, mas aquela história do cordão dos puxa-saco, todo mundo, quando o imperador se torna cristão, todo mundo se torna cristão também, todo mundo quer ser cristão. Então o que aconteceu? Constantino, ao mesmo tempo que ele era um imperador, ele era um cristão. E o que aconteceu? O povo da igreja ficou num problema. Como é que o imperador ia obedecer ao bispo de Esmirna? Como é que ele poderia ser rejeitado ou ser confrontado sendo ele o imperador? E ele começou a se meter, a se intrometer, melhor dizer assim, se intrometer nos assuntos da igreja. Só que o problema maior que a igreja enfrentou não era a intromissão dele. É que quando o imperador veio a se declarar cristão, outras pessoas que não tinham nada a ver com Cristo, apenas para agradecer, ou agradar, ou acompanhar o imperador, começaram a entrar na igreja, começaram a fazer parte da igreja. E a gente sabe que quando pessoas que não são verdadeiramente cristãs começam a fazer parte da igreja, ela começa a enfraquecer a igreja. E foi exatamente o que aconteceu. Muitas pessoas relutavam em entrar, em fazer parte da igreja, porque eles já tinham seus ídolos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não, eu sou devoto da deusa Diana. Aí eles vinham dizer, não, mas não tem problema, lá você não vai adorar a Diana, mas você vai adorar a Virgem Maria. Ou eu sou devoto do deus Marte, mas não tem problema, lá você vai adorar o apóstolo Pedro. E aí assim eles iam atraindo as pessoas para dentro da igreja. Mas isso prejudicou muito a igreja, isso enfraqueceu muito a igreja do Senhor, porque Deus ouviu. Mas aí o que aconteceu? Com essa situação, foi entrando a idolatria na igreja. Foi nesse momento que a idolatria começou a entrar numa igreja que era pura, que era limpa, que era verdadeira. Foi quando nasceu então
à igreja de Pérgamo. Eu gostaria que o irmão Davi lesse para mim no capítulo 2, o verso 12 e o verso 13. Verso 12. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo determina o começo do paganismo. Se nós lermos a carta toda, faz menção dos nicolaítas. Os nicolaítas, como tudo indica, seriam dominadores sacerdotais sobre o povo. Eu acho que nenhum de vocês hoje estranha isso. Há pastores hoje, e eu até diria que uma grande maioria dos que a gente encontra nas denominações evangélicas de hoje não são nada mais, nada menos do que dominadores do povo. Eles dominam o povo a seu bel prazer, para que possam obedecê-los de uma forma, eles incutem o medo, um terror. Olha, se você não me obedecer, eu tenho poder para te botar no céu ou no inferno. Eu tenho poder para te excluir do céu. Eu posso fazer se as pessoas ficam com medo tremendo. A gente sabe da honra que Deus dá ao seu ungido. A gente sabe que a Bíblia manda que se obedeçam os ungidos. A gente vê no Antigo Testamento o respeito que o rei Davi tinha por Saul, mesmo sabendo que Saul tinha sido abandonado, rejeitado, melhor falando, rejeitado por Deus, mas ele considerava a unção. A gente sabe disso. Mas acontece que nós temos hoje muitas e muitas denominações onde encontramos dominadores sobre o povo. Os nicolaítas eram desse tipo. Eram dominadores sacerdotais sobre o povo. Deus ouviu a oração da igreja e a perseguição cessou. Cessou quando? Fiz menção agora atrás. No ano 312 depois de Cristo, Constantino, fundador de Constantinopla, se converteu ao cristianismo. Ele afirmou, a gente sabe que não, porque suas atitudes depois demonstraram que ele não havia se convertido. E o que aconteceu? Com isso, as portas da igreja se abriram e toda espécie de gente passou a frequentá-la. O que, ao invés de ser melhor para a igreja, minha igreja é cheia. Irmãos, tem muita igreja cheia de gente vazia. Mas se encheu por quê? Agora, quem recebesse Jesus como seu Senhor, não tinha perigo de morrer. O fogo da perseguição não mais purificava os membros da igreja. A igreja enfraqueceu e aos poucos começou a adorar os ídolos. E essa igreja foi do período 313 ao ano 600 depois de Cristo. Foi a duração histórica da igreja de Pérgamo. Ela permaneceu assim durante bastante tempo. Então, essa igreja trouxe, quando começou a adoração aos ídolos, então ela trouxe a vida à igreja de Tiatira. Irmão Davi, o verso 18 e o verso 19 e 20, por favor. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza,
ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E... Até aí? Até aí. Obrigado. Nunca se ouviu falar que na igreja houvesse uma mulher chamada, ou uma sacerdotisa, ou uma profetisa chamada Jezabel. A igreja de Tiatira, ela abrange o período histórico, o período cronológico do ano 601 até o ano de 1517 depois de Cristo. A igreja de Tiatira é interessante que o Senhor se diz assim, veja bem o início, quando o irmão Davi leu o verso 18, olha como Jesus se identifica para essa igreja. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, estas coisas diz o Filho de Deus. Algum dos irmãos tem ideia do porquê Jesus se identificou na igreja de Tiatira como o Filho de Deus? Isto diz o Filho de Deus. Ele se identificou assim. Algum dos irmãos tem ideia por que ele se identificou dessa forma? Ninguém quer dar um palpite? Quem cala consente. Ele se identificou como Filho de Deus, porque nesta igreja de Tiatira ele começou a ser conhecido como Filho de Maria. É como se ele estivesse dizendo assim, Filho de Maria coisa nenhuma, eu sou o Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus. Porque Tiatira é a igreja que vê o romanismo já perfeitamente estabelecido. É a igreja da Idade Média. A profecia concernente a Jezabel, sabe onde ela se cumpre? Eu acredito que vocês todos sabem. A profecia concernente a Jezabel se cumpre nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, a Babilônia. Ela é a mulher vestida de escarlata da Babilônia. Aqui, nesse momento, eu vou repetir para ficar gravado, bem gravado para os irmãos. Ele já estava sendo chamado Filho de Maria. E é por esta razão, nessa carta, na carta a esta igreja, o Senhor Jesus se refere a si mesmo como Filho de Deus. Esta igreja de Tiatira é a igreja das bulas papais, é a igreja da Inquisição, é a igreja da noite mais negra de toda a religião. É quando o romanismo dominou tudo com os seus ídolos podres, com as suas mentiras, com a manutenção do sacerdócio que já tinha acabado, pois o sacerdócio ficou lá no Antigo Testamento. Hoje o altar, ainda hoje há pastores que falam, estamos aqui no altar. O altar de Cristo hoje é o nosso coração. Nós não temos mais altar, as coisas da lei ficaram para trás. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele chega a dizer, olha, depois de teres começado pelo Espírito, vocês querem voltar para a carne, para as coisas carnais? Nada disso. E o que aconteceu? Com esse grande poder da igreja de Tiatira, ela é a igreja católica apostólica romana, ela é a Jezabel, ela é a mulher montada na besta, Jezabel é a cabeça corrompida da igreja católica, está se referindo à liderança. E o que acontece? Essa igreja começou a trazer insatisfações, então começaram a ter movimentos. Houve um homem chamado Pedro Valdo, ele durante a existência da igreja de Tiatira, já, vamos dizer assim, uns 100 e poucos, de 100 a 200 anos antes de Lutero aparecer, ele já contestava, ele já via que a igreja não satisfazia a sede espiritual do povo,
Então ele começou a ter os seus próprios seguidores, os valdenses, já estavam buscando a palavra pura, a palavra de Deus sem mistura. E depois aparece João Ros, que prega também, e a Inquisição pega João Ros. E o que a Inquisição faz? Acusa-o de bruxaria e queima João Ros na fogueira. E o que ele faz? Quando estava lá, já para ser queimado, ele diz: olha, hoje vocês estão fazendo isso comigo, mas daqui a 100 anos nascerá alguém, e a esses vocês não conseguirão queimar. Ele estava se referindo ao nascimento de Martim Lutero, e foi exatamente o que aconteceu. A igreja de Tiatira deu lugar à igreja de Sardes, e eu peço então ao irmão Davi para ler o capítulo 3, verso 1, o verso 1 apenas, 3:1. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz que tem os 7. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. Olha como Jesus se identifica. Primeiro, esta igreja de Sardes, ela pega o período histórico de 1517 a 1648 depois de Cristo. Ela é que, perdão, Jesus se dirige a ela dizendo assim: estas coisas, ou isto diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As estrelas, está lá no capítulo 1, são os anjos das 7 igrejas. São, vamos dizer assim, os seus dirigentes, os seus pastores. E diz uma coisa que deveria chamar muita atenção de todos nós. De todos nós. Veja bem, diz assim, ó: conheço as tuas obras. Conhece as obras. Mas ele diz que tens nome de que vives e estás morto. Tens nome de que vives e estás morto. Muitas igrejas aí tendo o nome de que vive, mas está morta. E morta por quê? Porque olha como ele se identifica. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando apareceram Martim Lutero, Martim Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça e João Calvino na França, o que aconteceu? Houve a reforma da igreja. Eles aboliram a idolatria, mas eles não acreditavam ainda nos dons espirituais. Eles não davam lugar ao poder e nem aos dons ministeriais e nem espirituais do Espírito Santo. Eles queriam ser santos, mas sem o Espírito. E disso Deus reclama. Ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E diz: tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, muitas igrejas, qualquer igreja, ou melhor, falando de denominação, qualquer denominação que diz que está viva, mas abandona a orientação do Espírito Santo, faz questão de zombar, como eu vejo até na internet, muitos vídeos zombando dos dons espirituais. São denominações que só tem nome de que vive, só tem nome de igreja, mas são igrejas, se a gente puder chamar assim, igrejas mortas, ou seja, denominações sem vida, porque se já é difícil a gente vencer com a ajuda do Espírito Santo, imagina a gente desprezando o Espírito de Deus. Essa igreja de Sardes, ela começou, como eu citei ainda agora, ela pinta uma igreja reformada, mas ainda longe da perfeição.
É a igreja citei aqui os nomes, é a igreja de João Hus, é a igreja de Martim Lutero, é a igreja de Calvino, a igreja de Zwinglio, na Suíça, e é uma igreja, outra, totalmente diferente de Tiatira, não adoradora de ídolos, que ensinava que o justo viverá da fé, mas uma igreja onde faltava o poder e a direção do Espírito Santo. Deus não pode deixar a sua igreja sem o Espírito. Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu for, eu vou-lo enviarei. Eu enviarei outro Consolador. É bom prestar atenção que ele falou outro Consolador, porque muita gente fala que o Consolador é o Espírito Santo. Não, o Consolador é Cristo. No grego, o grego alós, significa outro da mesma essência que eu. Outro da mesma essência que eu, enviarei outro Consolador, que viverá em vós e estará para sempre convosco. O Espírito que veio para ficar, ele não podia deixar que a sua igreja ficasse sem o Espírito. Então foi quando começaram a aparecer grandes pregadores, começaram a aparecer homens como John Wesley, como Charles Grandson Finney, como Spurgeon, como Charles Wesley, como Jonathan Edwards. Começaram homens que eram usados grandemente no poder do Espírito Santo. Então a igreja de Sardes, ela sai do contexto histórico para dar lugar à igreja de Filadélfia. O período histórico da igreja de Filadélfia é de 1648 a 1800 depois de Cristo. Perdão, a 1900 depois de Cristo. 1648 a 1900. Irmão Davi, por favor, leia o verso 7 do capítulo 3 e o 8, por favor. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Viu, irmãos? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Primeiro, é que ele fala que tem a chave de Davi. Não é a estrela de Davi, é a chave. Chave que abre e ninguém fecha. E que fecha que ninguém abre. Mas ele diz uma coisa interessante sobre essa igreja de Filadélfia. Ele diz o seguinte: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora, ele não diz que a igreja é fraca. Olha a expressão dele, que tens pouca força. Ele não chamou a igreja de fraca. Tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja que tinha pouca força, mas não negava o nome do Senhor e guardava a palavra de Deus. E isso faz com que o Senhor tome uma atitude. Eu vou ler o verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, aí João usou essa palavra porque não eram chamados ainda de crentes, de coisa assim, então ele usa essa palavra, mas vamos dizer assim, vamos puxar para hoje aqui, dos mesmos se declaram crentes e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Mas amei por quê? Ele responde no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Olha aqui, irmãos, preste atenção, que é negócio do arrebatamento.
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele tira a igreja antes da grande provação que vem para provar todos os habitantes da terra. Ele tira a igreja antes da grande tribulação. Veja, repito para que você preste atenção. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia, ela apresenta-nos o maior período da história da igreja. Um período, ou melhor, vamos dizer assim, mal nesse sentido, porque é um período em que grandes avivamentos varreram países inteiros, quando as portas estavam abertas aos campos missionários de todos os países. A igreja de Filadélfia é a igreja do batismo com o Espírito Santo, é a igreja do poder do Senhor para curar, é a igreja do poder do Senhor para dirigir o seu povo de vitória em vitória, de graça em graça e de fé em fé. A igreja de Filadélfia é a igreja, irmãos, onde vale a pena estar nela. E eu gostaria de deixar vocês um minutinho, enquanto vocês discutem um pouquinho, viu, pastor Pedrosa? Converse um pouquinho, eu me ausento por um minuto, o senhor já sabe, tá? Só um minutinho, por favor, fiquem à vontade. Depois eu quero saber, eu sei que a igreja será livre da grande tribulação que há de vir, mas quando será essa grande tribulação? Quando ocorrerá essa grande tribulação, que eu também concordo que a igreja de Deus Santa não irá passar. Agora, a dúvida minha é, quando é que começa a grande tribulação, qual nunca houve na terra? Porque, se não estiver enganado, ela começa depois de posta abominação desoladora. Eu estava ainda há pouco falando no bate-papo aqui com os irmãos. Porque a grande tribulação contra o mundo, que é a ira vindoura, ela começa a partir da metade dos 7 anos, quando o príncipe que quebra o acordo e coloca lá a abominação desoladora, e Jesus toca no assunto Mateus 24 e diz que após ser colocada essa abominação desoladora, começa uma grande tribulação qual nunca houve no mundo. Por isso que eu entendo que realmente nós não iremos passar. Sendo, já que ela começa na metade, pode ser que a igreja vá até os 3 primeiros anos e meio só. Que é onde eu entendo que a marca da besta. Pastor Aragão, estou falando aqui o seguinte, a minha dúvida é, você falou que a igreja não passará por essa grande tribulação, certo? Correto? Não, eu falei não, a Bíblia aí falou. Isso, eu apenas traduziu. Eu apenas li o que está escrito aí. Isso. Aí, a pergunta seguinte é, quando começa essa grande tribulação, qual nunca houve no mundo? Em que período dos 7 anos ela começa? Depois do arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, o anticristo aparece como anticristo e ele começa a dominar o mundo. Logo depois. Nós vamos depois falar diretamente sobre o anticristo. Por isso que eu vou hoje falar só sobre a igreja. Mas aqui não fui eu que disse não. O capítulo 3, do verso 10 de Apocalipse diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu, é Jesus falando, te guardarei, ele está falando com a igreja, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então não foi o pastor Aragão que falou aí, quem está falando aí é o próprio Senhor Jesus. Agora, eu entendi, irmão Francisco, mas vai chegar a hora, vamos botar cada coisinha no seu lugar direitinho. Vai embora. Vamos mostrar aqui para os irmãos. Então, a igreja de Filadélfia é a igreja que ainda está hoje. Ela é a igreja que ainda guarda a fé. Ela ainda é a igreja
que faz questão de seguir os ditames, os ensinos da palavra de Deus. Ela crê que Jesus é o Senhor e procura guardar os seus mandamentos da melhor maneira possível. Ela procura viver de acordo que o nome do Senhor seja honrado. Mas acontece uma coisa, juntamente com ela, eu vou dar o período, vem a igreja de Laodiceia, do ano de 1901 até os dias de hoje. Até os dias de hoje, irmão Davi, ajuda eu aí, leia por favor os primeiros versículos, o 14 e o 15, o 16 e o 17, até o 17. Capítulo 3, né? Com esse versículo 14. 15. Isso, 16 e 17. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Leia aí no verso 20, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja só que coisa interessante. Muitas coisas aí. Primeiro ele diz assim: quem dera fosses frio ou quente. Os irmãos vão prestar atenção, porque os irmãos sempre pensaram que quente era bom e frio era ruim. Mas não. Ruim é ser morno. Porque ele diz: quem dera fosses quente ou frio. Mas assim como és morno, não és nem crente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Então, quente é uma coisa boa e frio também é uma coisa boa. A gente sempre acostumou a entender que o frio era uma coisa ruim, mas não é, depende da situação, depende do problema. Inclusive, se a gente for estudar historicamente, a gente vai ver que as fontes d'água, elas ficavam a mais de 10 quilômetros de distância dessa igreja e vinham por tubulações que atravessavam o deserto. Uma fonte que saía fria de lá de 10 quilômetros de distância, quando chegava na cidade, ela já chegava morna. Agora, quero chamar a atenção principalmente para o verso 20. Eis que estou à porta e bato. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Preste atenção. Só se bate a porta quando a gente está do lado de fora. Laodiceia é uma igreja, uma denominação, vamos dizer assim, que Jesus não está nela. Ele está do lado de fora. Porque se ele estivesse do lado de dentro, ele não precisava bater na porta, irmãos. E ele está, eis que estou à porta e bato. Bate por quê? Porque está do lado de fora. Bater na porta da igreja, ninguém bate. E o que aconteceu? Aí ele diz: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então veja só, ele não só batia com a mão, ele batia e chamava. Porque ele disse: se alguém ouvir a minha voz, ele batia com a mão e ainda chamava fulano. Veja que o chamado aí é individual, porque ele diz assim: se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz, entrarei em sua casa. Preste atenção, irmãos. Ele estava batendo a porta de uma igreja, mas ele não diz que se alguém ouvir a sua voz, ele entra nessa tal igreja. Ele diz que entra na casa de quem ouviu a sua voz. Na casa. Ele continua fora dessa igreja que se acha rica, abastada, que não precisa de nada. Dessas igrejas que hoje só sabem falar de prosperidade material, prometendo coisas que jamais vão conseguir cumprir, enganando o povo. Jesus não está dentro desta igreja, muito pelo contrário. Eu creio que ele chegaria e diria, era assim, sai dela, povo meu, tanto quanto disse para a igreja de Tiatira, sai dela para não se contaminar, que eu não estou aí dentro. Aí se alguém ouvir a voz, ele entra na casa da pessoa e ceia com essa pessoa, e essa pessoa ceia com ele. Eu quero que você repare o seguinte, essa igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. E olha como o Senhor começa essa carta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém. O Amém. Isto diz o Amém. Este é o único lugar em que o Amém é usado como substantivo próprio. Significa o verdadeiro. Para uma era, veja bem, para uma era marcada pelo ceticismo, para uma era marcada pela incredulidade, para uma era que não tolera credos, para uma igreja que não acredita mais na Bíblia como inspirada, para uma era em que a igreja se conserva em franca rebelião contra os claros ensinamentos de Jesus acerca das coisas vindouras. Para essa era e para essa igreja, Jesus se apresenta como o Amém. Eu sou o Amém, eu sou o verdadeiro. Por quê? Por que assim? Porque a tendência atual é em direção à unificação, à globalização, à consolidação. E qual é o resultado dessa unificação? O resultado disso são templos caríssimos, completamente equipados com tudo quanto se possa imaginar em matéria de conforto e conveniência. Toda a pompa de um culto ritualístico. Todos os elementos necessários à vida social e recreacional da comunidade inteira. Tanto é que essa igreja de Laodiceia diz assim, eu não preciso de coisa alguma, eu não preciso de nada. Essa igreja não percebe a sua própria condição de miserabilidade. Tente dizer para eles que eles estão errados. Tente dizer para eles que eles estão pregando uma mentira. Tente dizer para eles que eles estão fora da palavra. Tente dizer para eles que Jesus está do lado de fora, batendo a porta e ninguém ouve. O desvio da fé por parte da igreja nos últimos dias desta época é designado por um nome, e que você sabe, e que eu sei, apostasia. O modernismo é apenas outro nome para a apostasia. Não se trata aqui de um afastamento da igreja, de um afastamento para beber um chopp, para tomar um vinho, ou para qualquer outro tipo de pecado. Não é esse tipo de afastamento que eu estou me referindo. Eu estou me referindo de um desvio da fé na inspiração da Bíblia, de um desvio na fé na divindade e no nascimento virginal de Jesus Cristo. Um desvio na fé na ressurreição corpórea de Cristo, pois dizem que ele não ressuscitou corporeamente. Um desvio na fé que crê
que os santos vão ressuscitar. Eles não creem mais, não acreditam no sofrimento substitutivo de Cristo por nós, não acreditam na segunda vinda de Cristo, tanto é que estão vivendo de qualquer maneira. Seu behavior, seu comportamento é completamente distoante da palavra de Deus. Eles não acreditam mais nos demais ensinamentos claros da palavra de Deus. Eu não digo ensinamentos de difícil interpretação, não. Eu digo ensinamentos claros. O tipo da igreja que predominará nos últimos dias dessa nossa era deverá ser rejeitado como igreja. Ainda que em seu meio conta com muitas pessoas que por si mesmas não são apóstatas. A apostasia real se confina quase que inteiramente aos líderes que, a semelhança de Judas, veja o que eu estou dizendo, pode ser uma palavra pesada, mas é verdadeira. Líderes que, a semelhança de Judas, têm traído seu senhor por certo preço. O preço geralmente é mais popularidade, congregações maiores, mais influência dentro da denominação, influência no governo, influência em tudo que é lugar. E aí sabe o que acontece? O povo é enganado. O povo é guiado por caminhos tortuosos. Isso por quê? Porque, claro, confiam nos seus líderes. Mas os líderes apostataram da fé. Ah, pastor, isso não é problema meu. Não é assim. Jesus disse que se um cego guiar outros cegos, 2 cairão no barranco. A maioria deles, com a mesma facilidade, poderiam ter sido conduzidos à verdade. Essa é a igreja que será a mais forte na hora do arrebatamento. Essa igreja que entrará na tribulação que se seguirá. Será repreendida por ser deixada para trás quando os salvos foram arrebatados. Mas muitos dos seus membros serão salvos. Veja só, onde que eu vejo isso? Quando vocês falam exatamente sobre o sistema. Os que seguem o sistema são aqueles que pertencem a essa igreja de Laodiceia. Eles só querem isso, modernidade, prosperidade, fama. Eles se vendem, ou melhor, vendem a Jesus. Não por 30 moedas de prata, mas por milhões e milhões de dólares. Mas é a mesma coisa, o mesmo espírito de Judas, a mesma traição, enganando o povo de Deus. E olha, eu digo para vocês, realmente, o sistema está corrompido, o sistema está traindo o seu senhor, o sistema, ele tem que ser desmascarado. Isso como? Através da palavra de Deus, através da pregação de cada um de nós que sabe a verdade. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês, é um desafio carinhoso para os amigos, para os irmãos, para todos que estão ouvindo, participando do nosso Hangout. Olha só, na igreja de Filadélfia, ela é apresentada como uma igreja pobre, mas uma igreja poderosamente no concernente ao espiritual. Ela é uma igreja poderosa espiritualmente. A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja rica, mas ela espiritualmente, ela é, como é que o Senhor Jesus falou mesmo? É pobre, cega e nua. Nem sabes que és. Nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nua. Olha só. Aí eu pergunto agora para vocês o seguinte: onde é mais fácil uma pessoa se manter um verdadeiro cristão? Numa igreja poderosa como Filadélfia,
ou numa igreja morna como Laodiceia? Qual das duas é mais fácil a pessoa se manter como um verdadeiro cristão? Vamos ouvir, eu gostaria de ouvir vocês. A opinião de vocês aí. É mais fácil ser um cristão verdadeiro numa igreja morna ou numa igreja cheia do Espírito Santo? Na igreja cheia do Espírito Santo, né? Isso, doutor Pedrosa, é mais fácil. Se ela é cheia do Espírito Santo vai ajudar a gente em tudo, não vai? Agora, numa igreja morna, para a pessoa se manter fiel é muito difícil, não é? Então, se o senhor tivesse que dar um galardão maior, um galardão, vamos dizer que Deus lhe desse a autoridade para o senhor distribuir o galardão. A gente sabe que o galardão é Jesus que vai distribuir. Mas digamos que Deus lhe desse essa autoridade. Ô Pedrosa, você que vai distribuir o galardão. O senhor daria um galardão maior para o que continuou firme até o fim na igreja cheia do Espírito Santo, que é Filadélfia, ou na igreja morna, que é Laodiceia? Entendeu a pergunta? É mais fácil se manter crente fiel na igreja cheia do Espírito Santo do que na igreja morna. Então, se eu tenho um galardão, 2 galardões, um maior e um menor, para dar para o vencedor, se eu daria o galardão maior para o vencedor em qual das 2 igrejas? Na de Filadélfia ou na de Laodiceia? Filadélfia, né? Não, Filadélfia não era cheia do Espírito? Se ela é cheia do Espírito, Davi... Onde você sofre mais, né? Mas qual é mais difícil de se manter cristão? Verdadeiro. Na igreja morna ou na igreja cheia do Espírito Santo? Na igreja cheia do Espírito Santo. Isso, Laodiceia é a igreja mais difícil da gente se manter cristão, irmão Ronaldo. Então, qual dos dois, o senhor tem 2 crentes, um de Filadélfia e um de Laodiceia. O senhor daria o maior galardão para quem? Laodiceia. Para o crente vencedor, aquele que era de Laodiceia e venceu, permaneceu, perseverou até o fim, não é isso? E olha, vocês verem como capítulo 3, verso 21. 21. Quer ver, Davi? Tudo bem. Aquele que permaneceu fiel na igreja. Ao que vencer. Está dando um retorno aí, delay. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja só, algum de vocês, algum de nós, pode contemplar um galardão maior do que poder se assentar no trono de Deus? Olha a promessa aí para quem vai vencer nos tempos de hoje. Aquele que se mantiver firme nos tempos de hoje, nos tempos da igreja de Laodiceia, ou seja, no tempo da igreja que tem esse sistema miserável que está destruindo a vida de muitos servos do Senhor, que está desviando muita gente por caminhos estranhos. Quem conseguir vencer nesse tempo, nessa igreja, vai receber o maior galardão de todos. Ou seja, vai poder, vale até a pena ler de novo, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O trono do Senhor Jesus é o mesmo trono do Pai. O que vencer nessa época agora, nessa era que nós estamos vivendo, vai receber o maior galardão de todos. Qual é? Assentar-se no trono de Deus. Que coisa gloriosa. Que coisa impensável.
Por que eu valorizo muito esse trabalho que nós estamos fazendo aqui? Porque, irmãos, nós estamos lutando numa época que tudo é contra nós. Tudo se levanta contra nós. Tudo. E permanecer fiel nessa época, permanecer falando a verdade nessa época, desmascarando a mentira, desmascarando os aproveitadores, isso nos traz sofrimento até mesmo no nosso espírito. E Deus vê isso. E na hora dele galardoar, ele vai dar o galardão maior àquele que se manteve fiel. Eu vou dar agora, só para vocês, se quiserem anotar, para depois vocês estudarem a carta sozinhos, tudo, eu vou dar aqui a estrutura das cartas. Aí a gente está terminando a palavra do pastor Aragão hoje. Se alguém quiser anotar aí a estrutura das cartas, das 7 cartas, assim, é como se fosse um esboço. Cada uma das 7 cartas segue o mesmo esboço geral. Veja só, primeiro, o nome da igreja a quem é dirigida a carta. Segundo, identificação de quem está falando. Isto diz o Filho de Deus, por exemplo. Terceiro, ele faz um elogio. Quarto, uma repreensão. Quinta, faz menção da segunda vinda de Cristo e o que efeito essa vinda vai ter sobre a tal igreja. Sexto, uma ordem universal para que as igrejas ouçam. Esta ordem é repetida em todas as cartas. E sétimo, promessa ao vencedor. Promessa ao vencedor. Viu, irmãos? Esse é o esboço das 7 cartas. Vocês, quando analisarem, vocês vão ver. Apenas duas igrejas não são repreendidas. É a de Esmirna e a de Filadélfia. A de Esmirna e a de Filadélfia. E eu vou ficar por aqui, porque no próximo, aí sim, na próxima terça-feira, doutor Pedrosa, nós já vamos entrar com o arrebatamento da igreja. É a partir do capítulo 4. Capítulo 4 é o arrebatamento. Então eu vou falar sobre os santos no céu. Ou seja, se os irmãos tiverem tempo e quiserem ler, leiam Apocalipse do capítulo 4 ao capítulo 11. Que é onde eu estarei falando na terça-feira que vem. Vamos entrar na parte do arrebatamento. Aí sim, evangelista Francisco. Aí sim, evangelista Francisco, nós já vamos entrar naquele assunto. Aí sim, evangelista Francisco, nós já vamos entrar naquele assunto. A gente já vai entrar mais a fundo, entendeu? Amém. E é sempre um prazer falar com o senhor. Diga, Pedrosa. Sim. A data das igrejas aqui. Vou repetir. Primeira. Sim, a primeira, de Éfeso. A de Éfeso, qual foi o período? Foi de... Do ano 30. Zero. Não, do ano 30. 30. Porque, lembra, Jesus foi crucificado. No ano 33. Isso, do ano 30 até o ano 100. 100. A segunda carta de Esmirna, do ano 101 a 313. Certo. E a Pérgamo, do ano 314 ao ano 600. A Tiatira. Do ano 600, né, quando termina uma, começa a outra, ao ano 1517. A outra eu já tenho, de 1517, 1648, 1648, 1900, de 1900 até o tempo hoje. atual. Isso, Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Eu vi uma pessoa dizendo no Hangout que nós estávamos lá, que sim, essa sequência das igrejas não era natural, que essas igrejas seriam diferentes. Diferentes, né? E um outro, num debate na RIT TV, um cara chegou a dizer, um pastor lá, que essa carta de Apocalipse não era para nós, era do pretérito. Né? Eu só posso rir. A gente vê
tanta coisa sobre Apocalipse, e a gente vê que as pessoas, pastor, não sabem nada e não têm coragem de, primeiro, de dizer que não sabem nada e correr para estudar, para aprender. Claro. A humildade, você tem que ter humildade suficiente para você dizer, olha, eu preciso aprender, eu não sei. Então, eu estou feliz da vida que estou aprendendo cada dia mais. Sempre tentei aprender Apocalipse sozinho, aprendi alguma coisa, porque lá dentro dos templos nunca me ensinaram Apocalipse. Nunca. Você não viu nunca um livro sobre isso. Era assim como se fosse proibido. Então, é por isso que a gente, aquelas coisas que não ensinam lá no templo, nós ensinamos aqui. Por isso que Satanás fica horrorizado com isso daqui, irmão. Ele se levanta contra a gente, porque aqui a gente fala, como falou hoje, do inferno, fala de Apocalipse, conta, desmascara Satanás, desmascara os falsos profetas. Então isso aqui, de vez em quando, você viu, agora há pouco, tinha um filho lá de Satanás, né, fazendo gracinha aqui no Hangout. Aí eu botei ele para correr. Você vê, rapaz, aqui é um negócio de todo tipo. Os caras estão uma hora dessa, quase meia-noite, com a criança vir perturbar aqui. Vai lá para outro lugar, pô. Vai lá para a zona de Meretrício, se gosta das coisas. Vem aqui perturbar a gente, cara. Que vergonha, não tem o que fazer. Nós estamos estudando a palavra de Deus, aqui nós estamos todos estudando, um montão de gente participando. O senhor vê, doutor Pedrosa, que essa carta, por exemplo, de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, desmascara todo o sistema de hoje. Todo o sistema de hoje é desmascarado por ela. O pastor, eu já tive que pagar um preço enorme por a gente dizer qual o nome que Deus dá a essa igreja de Apocalipse 17 e 18. Qual o nome que Deus dá a essa igreja? E repete várias vezes a palavra prostitui. Essa igreja aqui, ó, essa igreja romana, que ele fala aqui em Tiatira, ele fala aqui, ó, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel é a cabeça o reino mais profano que existiu em Israel foi o rei Acabe e a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. É palavra de Deus. Deus não alivia a barra com esse pessoal, não. E quem é a igreja? São os tijolos, os templos, esse povo que está lá. Então, quando eles vêm aqui ver a palavra de Deus, Deus falando, eles ficam desesperados, vão embora, saem correndo. Eu quero, aí fica fazendo gracinha aqui, porque Deus está mostrando quem eles são. Eu quero dizer... Aí é galardão para nós que eles ficam com raiva da gente, em vez de eles ficarem com raiva de Deus, xingar, brigar com Deus, blasfemar contra o Espírito Santo, que usou para fazer essas revelações. Cara, é uma ignorância enorme. Eles não têm fundamento. Até fazer uma observação, eu deixo no YouTube, os irmãos podem olhar lá nos nossos vídeos, principalmente aquele vergonha de ser maçom. As pessoas não têm argumento para contra-argumentar contra aqueles fatos. Deixam assim palavrões enormes, mais um montão de coisa. Aí eu vou lá e clico para ver quem é um cidadão. Aí tem no site todos os links de maçonaria, aquelas coisas todas assim, de rock, de aquela baixaria, cara. Então eu deixo lá para as pessoas verem. Quem é as pessoas não tem argumento contra a palavra de Deus, irmão. Não tem argumento contra a palavra de Deus, não. Então aqui nós usamos a palavra de Deus, eles ficam desesperados. Porque eles não podem ficar com raiva de Deus, então tem que ficar com raiva de mim, com raiva de todo mundo que está pregando e falando a palavra de Deus. Então isso é galardão para nós estamos apanhando por aquilo que Deus falou, e para eles é pior, né? É verdade. Para eles é pior. Então, para você ter ideia, o que a gente sofre, aquilo que você falou, eles querem ouvir, pagar doutores, que eles não querem a sã doutrina, eles querem ouvir coisas agradáveis, e aqui não adianta vir não, irmão. Aqui é chumbo grosso. Capeta passa aqui de raspão, passa aqui, dá uma olhadinha, ó, vai embora. Rapa fora. Não é? Então, É por verdade. isso nós estamos falando, desmascarando a sociedade secreta, falando das revelações de Deus, de Apocalipse. Eu já vou pedindo para o pastor preparar um trabalho aí sobre o batismo no Espírito Santo, um estudo aqui para todos nós. Sim. Tá? Quando terminar esse Apocalipse. Sim, pastor. E está sendo uma bênção.
para a gente, pastor, acho que estão aprendendo, as pessoas estão gostando, eu estou acompanhando o Hangout, as pessoas divulgando o trabalho, e é assim que nós vamos desfazendo as obras do diabo, irmão.